quando eu estou, vejo ele ali também, se não pessoalmente, pelo menos representado. De certa forma, nós nos sentimos aqui muito honrados, privilegiados pela oportunidade de estar com os irmãos nesta noite, rever amigos, rever pastores que já nos encontramos em outros lugares, ali no Belém. Eu quero saudar todos os irmãos do Conselho de Educação e Cultura dessa igreja, os pastores Lázaro e Vanderlei, na pessoa deles eu saúdo a todo o ministério, todos os pastores, em especial o pastor Vanderlei, que falou comigo, dando aí suporte e orientando para a nossa chegada aqui, e parabenizá-los pela realização desta escola bíblica, que o título é Jesus, o Líder por Excelência. Eu trago a saudação da nossa igreja de Birigui. Estamos ali na região pastoreando. Esse ano completaremos 19 anos ali na região, e pela bondade de Deus, 13 anos como presidente daquele campo. E os irmãos que não conhecem Birigui e a região são convidados a conhecerem, e os que já conhecem são convidados a voltarem ali. Terra quente, terra do calçado infantil, também feminino. Os irmãos, os esposos que quiserem agradar a esposa, vá até Birigui, gaste bastante e depois vá lá no culto conosco adorar a Deus. Será uma alegria recebê-los ali. Feliz de ter a companhia hoje da minha esposa, a irmã Carolina, que sempre está ao nosso lado, ajudando, auxiliando, coordena ali na igreja do departamento feminino. E é uma alegria tê-la aqui me acompanhando. A família dela é daqui, os pais, talvez tenha algum prato aí. Estou vendo. É o que mais tem é prato, o pastor falou, né? A família Prado, inclusive meu sogro mandou um abraço para o senhor. Ele disse assim: Pastor Luiz, que é o pastor que eu me lembro desde que eu era criança. Não que o senhor seja velho, mas o senhor é experiente, né? Meu sogro é jovem ainda, é pastor também, aqui no campo, de São José dos Campos. É uma alegria estar com os irmãos. Quanto ao horário, eu sigo sempre o que o pastor já falou aqui, e o pastor Zé Wellington sempre fala ali no Belém. Certo dia ele contou para nós, ele sempre repete essa história, que o pregador assumiu o microfone e perguntou para ele: Pastor Zé Wellington, até que hora eu posso pregar? Ele disse: prega até a hora que o irmão quiser, às 9 horas o povo vai embora. Então a gente aprendeu nessa linha aí, né? Deus me deu a oportunidade de escrever um livro sobre liderança. E este livro foi escrito juntamente com o pastor Altair Germano, que é ali de Abreu e Lima, Pernambuco. E eu quero deixar aqui um exemplar dele para o pastor Luiz como presente. E o título é Salmos, Princípios e Práticas para uma Liderança Extraordinária. É um livro bem objetivo, didático, muito bom para quem ensina, para quem prega, para quem dirige congregação, para quem lidera departamentos. Temos aqui algumas orientações bem específicas para os líderes. Não tenho muito, porque a gráfica não mandou um outro pedido que nós fizemos, mas deve ter uns 20 exemplares ali. Se o nosso desejado aceita PIX, vale refeição, Bolsa Família. Isso aqui é para o senhor. Eu quero procurar e respeitar o tema que os irmãos escolheram. É muito ruim, como pastor de igreja, quando a gente
gente elabora um congresso, uma escola bíblica, coloca um tema, e alguém vem pregar e não considera o tema escolhido. Eu tenho certeza que os irmãos escolheram baseados em oração, em orientação espiritual, e o tema está aqui, na minha frente, Jesus, o líder por excelência, baseado em João capítulo 13, nos versículos que já foram lidos, que não vou repetir neste momento a leitura, e daqui a pouco leremos outros textos com todos os irmãos. Falar de Jesus é algo maravilhoso, e falar de Jesus como líder é também maravilhoso. Normalmente nós falamos de Jesus e abordamos o aspecto do Jesus Salvador, aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que nos deu a salvação. Mas Jesus, além de Salvador, além de ser o Messias, o enviado de Deus para essa terra, para nos libertar da condição de escravos do pecado, Jesus é também um grande líder. E eu não diria apenas um grande líder, Jesus é o maior líder que já pisou nesta terra. Apenas alguns números: mais de 7 bilhões e meio, talvez 8 bilhões de pessoas no mundo, e dessa quantidade, mais de 1/3 segue o cristianismo. Em torno de 3 bilhões de pessoas. Claro que não vamos aqui entrar em detalhes do tipo de cristianismo que cada um segue, mas o fato é que mais de 1/3 da população mundial segue Jesus. Alguns com mais profundidade, outros não, mas tem Jesus como referência. São cristãos, declaradamente cristãos. Mas se a gente sair do ambiente do cristianismo e começar a observar outras religiões, shintoísmo, islamismo, tantas outras, o próprio judaísmo, eles também, de certa forma, têm Jesus como referência. Talvez não uma referência maior, mas dificilmente você encontrará uma religião que combate Jesus. Talvez não creiam, e de fato não creem como nós cremos: Jesus Salvador, Jesus Deus. Mas pelo menos o consideram como um profeta, como um grande líder, alguém que influenciou a humanidade. E se nós deixarmos as religiões de lado e olharmos para a história, mesmo aqueles que não professam nenhuma religião e eventualmente até combatem o cristianismo, eles vão ter que se deparar com Jesus em algum momento. Por exemplo, quem está na faculdade, na escola, na universidade e passa pelas matérias, disciplinas como história, por exemplo, vai ter que encontrar ali a pessoa bendita de Jesus, antes de Cristo e depois de Cristo. Mesmo sendo um ateu, alguém que não crê em Jesus, ou alguém que combate a fé cristã, vai ter que se deparar com Jesus na história. Jesus dividiu a história da humanidade entre antes dele e depois dele. Então Jesus é o grande líder, é o maior líder que já pisou nesta terra. E essa escola bíblica de obreiros, de líderes, ela escolheu um tema, com certeza, como já disse os irmãos, orientados pelo Espírito Santo, que é um tema que não poderia ter outro melhor: Jesus, o líder por excelência. E liderar é influenciar, é a capacidade
de influenciar pessoas, direcioná-las, mostrar o caminho, o propósito, o alvo, o destino, não somente mostrar, mas levá-las, conduzi-las ao destino, ao alvo desejado. O líder faz isso. O líder influencia pessoas. Uma definição muito simples sobre liderança é isso. Líder ou liderar é a capacidade de influenciar outras pessoas. E o tema é o líder por excelência, falando de Jesus. E ser excelente dá a ideia de ser elevado, de estar acima, dá uma ideia também de perfeição, algo que vai além daquilo que é ordinário, daquilo que está na média, daquilo que é comum. Excelente é acima do bom. E quando nós falamos de Jesus, o líder por excelência, ao pé da letra, estamos falando de alguém que lidera de forma completa, alguém que lidera de forma perfeita. Não há em sua liderança nenhum tipo de falha, nenhum tipo de erro. A excelência, sob o ponto de vista das nossas atitudes humanas, é uma excelência relativa, dá mais a ideia de maturidade e menos a ideia de perfeição, porque podemos ser excelentes em alguma coisa, mas não somos com certeza excelentes em todas as coisas. Olhando aqui para a orquestra, que aliás toca muito bonito, é provável que tenha músicos aqui, talvez até todos, que toquem todos os instrumentos, mas tem um instrumento que você é excelente nele, que é o seu principal instrumento. Se olharmos para pregadores, ensinadores, talvez algum pregador seja excelente para falar para a família, por exemplo, mas não seja muito bom em outras áreas. Se olharmos para pastores, líderes da igreja, alguns sejam talvez excelentes administradores, mas talvez não sejam tão excelentes, tão bons em outras áreas, e assim por diante. Mas quando falamos de Jesus, nós falamos de um líder que é perfeito em todas as áreas. Se você quer ter uma vida abençoada e ter alguém que realmente seja o seu influencer, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E apesar de ser uma escola bíblica, quem veio adorá-lo nesta noite, levante uma das mãos e dê um glória ao nome de Jesus. Então ele é o líder realmente excelente, plenamente excelente. E no capítulo 13, que os irmãos escolheram como texto base para essa escola bíblica, Jesus está aqui ensinando seus discípulos, dando-lhes as últimas instruções, e ele mostra para aqueles discípulos que eles deveriam seguir o seu exemplo. Quando ele diz: vocês me chamam de mestre, ou podemos mudar aqui, vocês me chamam de líder, de Senhor, e fazem bem, porque realmente eu sou. Mas eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Não vou me deter aqui na cerimônia do lava-pés, mas o que Jesus faz aqui é dar o exemplo para os seus discípulos, mostrando para eles que, se eles quisessem ser bons líderes, bons apóstolos, bons pastores, eles deveriam então seguir o exemplo de Jesus, colocar o que Jesus ensinava na prática, na vida de cada um deles. E do capítulo 13 ao capítulo 17, que contém aqui o último discurso de Jesus,
é uma pregação que Jesus faz ali no cenáculo, que inicia no capítulo 13 e termina no capítulo 17. Jesus dá aqui muitas lições, muitos exemplos de como devemos agir como líderes, como crentes, como servos dele. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas características dessa liderança de Jesus que nós devemos ter em nossa vida como crentes, e especialmente em nossa vida como líderes. A primeira característica que eu destaco com os irmãos esta noite é o fato de que Jesus era um líder guiado pelo Espírito Santo. Liderar com excelência, e evidentemente estamos falando de liderança no contexto da igreja, no contexto cristão. Liderar com excelência no contexto da igreja é liderar guiado pelo Espírito Santo. Quando nós olhamos lá em Lucas, no capítulo 4, a Bíblia nos diz, no versículo 14, que então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia. Quando olhamos em Mateus, que também registra o momento da tentação de Jesus, assim como Lucas, no capítulo 4, registra, Mateus e Lucas dizem a mesma coisa. Jesus, pelo Espírito, foi conduzido ao deserto para ser tentado. No versículo 14, onde eu já li, ele volta para a Galileia também guiado pelo poder do Espírito Santo. Quando ele chega na sinagoga e ele começa a pregar, é dado um livro para ler, que foi o livro do profeta Isaías, e ele declara a profecia de Isaías, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, irmãos, como destaque dessa nossa palestra e conversa aqui nesta noite, a primeira característica deste líder excelente que deve estar presente em nossa vida como líderes, é que como líderes cristãos, nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Parece algo tão fundamental, tão comum, tão assim do ABC cristão e ministerial, mas é importante a gente lembrar isso, que uma liderança com excelência, e repito, dentro do contexto da igreja, no contexto cristão, evangélico especialmente, é uma liderança exercida a partir do governo, da orientação do Espírito Santo. Jesus, neste mesmo momento que ele está falando aos seus discípulos, o seu último discurso, conforme já mencionei, que compreende do capítulo 13 ao 17 de João, lá no capítulo de número 16, a Bíblia nos mostra no versículo de número 12, palavras de Jesus: tendo ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora, porém, verso 13, quando vier o Espírito da verdade, ele está se referindo aqui ao Espírito Santo, ele os guiará em toda a verdade. Então, uma liderança bem sucedida, uma liderança excelente, é uma liderança, assim como foi a liderança de Jesus, guiada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo deve guiar o nosso modo de agir como líderes, como pastores, como líderes de departamentos, como pregadores, maestros, pessoas que lideram na casa de Deus. É importante a gente frisar isso, porque a gente está vivendo um momento um pouco complexo no mundo cristão evangélico. E por que eu digo isso? Há muitos movimentos mais modernos, e aqui não vai uma crítica a nenhuma igreja mais moderna, porque há muitas igrejas modernas boas, saudáveis, mas por outro lado, há um movimento em algumas igrejas,
e se a gente não tomar cuidado, entra também em nossa amada Assembleia de Deus, que é um movimento que afasta o Espírito Santo das decisões. Lideranças que estão adotando apenas métodos humanos, estratégias humanas. Aqueles que são antenados aí nas redes sociais e acompanham alguns movimentos que acontecem, já devem ter se deparado com algumas propagandas do tipo: quer ver a sua igreja crescer? Clique aqui, saiba mais. E aí você clica lá, e eu já cliquei, para poder ver o que está acontecendo. E ali, na grande maioria das vezes, você vê pessoas apresentando estratégias para uma igreja crescer, para uma igreja prosperar. E quando essas estratégias são fundamentadas na Bíblia, amém, glorificamos a Deus por isso. Mas infelizmente há muitos que eles mecanizaram a igreja, estão fazendo da igreja um mero, não tem outra palavra, comércio, uma empresa, no sentido de que as estratégias usadas lá fora, elas devem também ser aplicadas aqui para que a igreja cresça e para que os líderes tenham sucesso. Eu não faço aqui apologia ao não estudo, não faço aqui apologia à não adoção de certas estratégias, mas como eu disse, elas precisam ser fundamentadas na Bíblia. Elas precisam ter a fonte de inspiração, a Bíblia, a palavra de Deus, e não meramente técnicas humanas. Por exemplo, como avaliar uma cidade, avaliar o bairro, avaliar o local e ver ali qual é o nível financeiro daquela cidade, qual é o nível intelectual daquele bairro, o que aquele local tem a oferecer, e a partir disso, como então eu vou exercer a minha liderança naquela cidade ou naquele bairro, adotando estratégias que vão atingir essas pessoas, tais como o que o povo quer, o que o povo precisa ouvir, quais são as necessidades do povo no momento, no contexto que a gente vive, e a partir disso então se elaboram estudos, estratégias para que a liderança seja exercida e tenha como resultado o crescimento da igreja. E vou dizer aos irmãos que às vezes a igreja até cresce mesmo. E vou dizer mais, às vezes até cresce de forma assustadora. Mas eu quero dizer aos irmãos que o fato de alguma igreja, de algum movimento crescer, não quer dizer que aquela liderança está necessariamente fundamentada na pessoa bendita de Jesus e na sua palavra. Porque o fato de crescer apenas por si só, o crescimento não é um fator que comprova que Deus está naquele movimento, que Deus está aprovando aquele movimento, que Deus está chancelando aquele movimento. A igreja precisa crescer, a igreja precisa prosperar, nós precisamos avançar, sim, mas a partir de um paradigma que foi estabelecido na palavra de Deus, e um deles é ter uma liderança guiada pelo Espírito Santo. Sermos líderes, pastores, orientados pelo Espírito Santo. Não com a cabeça cheia apenas de técnicas, de estratégias humanas que visam o crescimento e a prosperidade da igreja, mas acima de tudo, nós devemos nos espelhar em Jesus, que mesmo sendo Deus, eu vou enfatizar isso, mesmo sendo Deus, porque aqui na terra ele exerceu as suas duas naturezas, natureza humana, 100% homem, mas também natureza divina, 100% Deus. E mesmo sendo Deus, ele era guiado pelo Espírito Santo. Ele precisava do Espírito Santo. O Espírito Santo esteve, inclusive, lá no momento do seu batismo.
O Espírito Santo estava com Jesus quando ele realizava os milagres. O Espírito Santo estava guiando Jesus quando ele ensinava, quando ele pregava. E liderar com excelência a partir do modelo de Jesus é liderar tendo o Espírito Santo como nosso guia. Quem ainda quer e deseja que o Espírito Santo continue nos guiando, levante as duas mãos para o céu e dê um brado de glória ao nome do Senhor. É uma escola bíblica, mas a gente pode dar glória a Deus também, né? Ser guiado pelo Espírito Santo é uma das características desse líder excelente. Não vamos permitir que o nosso ministério se torne algo mecanizado, automatizado, secularizado. É claro, como já disse, não desprezamos o conhecimento humano, pelo contrário, incentivamos. Não desprezamos a tecnologia, pelo contrário, precisamos dela, necessitamos dela, mas tudo isso está no nível secundário. Vou enfatizar, tudo isso está no nível secundário. É muito importante um microfone tão bom como esse, é muito importante as mídias transmitir uma reunião como essa, gravar, é muito importante todo o aparato tecnológico que a gente tem, e lá nós procuramos ter também em nossa igreja, a mídia, tudo isso é muito importante, mas nada disso tem valor se nós não formos guiados pelo Espírito Santo. A liderança de Jesus era marcada, dentre outras coisas, porque ele era guiado pelo Espírito Santo. Mas para a gente não ficar só nesse ponto, um outro ponto que eu quero destacar aqui, e que está especificamente no texto que os irmãos escolheram, capítulo 13, agora versículo 1, que diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. E agora redobre a sua atenção para essa frase final: tendo amado os seus que estavam no mundo. E olha a última frase: amou-os até o fim. Primeiro ponto da liderança de Jesus que nós devemos copiar, trazer para nós: ele era guiado pelo Espírito Santo. Segundo ponto, ele amava as pessoas. Uma liderança excelente é uma liderança que usa as coisas, mas ama as pessoas. Não podemos inverter essa ordem. Usar as pessoas e amar as coisas. Porque senão, pessoas se tornam meramente clientes da igreja. Pessoas se tornam meramente números, como são na grande maioria das empresas. Ninguém está preocupado com a sua família, ninguém está preocupado com as suas dores, falando lá do mundo empresarial, via de regra, eles apenas te enxergam como um número. Trabalhei muitos anos no Banco Bradesco, e sou grato a Deus por essa instituição que abençoa a minha família. Mas, assim como o Bradesco e tantas outras instituições, as pessoas são números. Elas são bem tratadas ou não a partir do saldo que está ali. Nós éramos orientados por alguns que lhes falta a alma, o sentimento. Pastor Deus, obrigado pela recepção calorosa. E esses que lhes faltam a alma, os sentimentos, nos orientavam a dar muita atenção para aqueles que tinham e têm um grande saldo bancário. E não é novidade que eu estou falando, isso acontece no mundo das instituições financeiras. Chega lá para pedir um empréstimo, com a conta estourada no vermelho, e veja o tratamento que você vai ter. Agora chega lá com milhões.
chega lá com muita grana. Os valores são tão invertidos que quem precisa do dinheiro paga o juro mais alto, paga a taxa do cartão, paga a taxa disso, a taxa daquilo. E quem não precisa, que tem muito dinheiro, o gerente corre lá, e não é só o gerente, não, corre 3, 4, e fala assim: vamos isentar o senhor da taxa do cartão de crédito. O juro do empréstimo será mais baixo, porque os valores lá fora são invertidos. As pessoas valem aquilo que elas têm. Elas valem segundo o carro que elas usam, que elas possuem. Elas valem segundo a casa que elas têm. Elas valem segundo aquilo que elas podem te pagar, te proporcionar. E isso não pode entrar na igreja. Uma das orações que eu faço, pedindo a Deus que me dê graça como pastor, como líder, para que eu melhore a cada dia, é exatamente essa: que eu consiga amar as pessoas. Não é fácil, irmãos. Eu não estou aqui pintando uma situação fantasiosa, que é tudo muito fácil, é fácil amar as pessoas. Não é fácil. É fácil amar aqueles que gostam da gente, que nos proporcionam algum bem-estar, mas no meio do povo, eu estou falando para líderes, é uma escola bíblica de líderes. Quem pode dizer amém? Amém. Mas no meio do povo há pessoas que nos machucam, há pessoas que nos ferem, há pessoas que nos traem. E nesse contexto aqui do capítulo 13, Jesus inclusive estava com a alma turbada. No capítulo 13 ele declara, o escritor declara que a alma de Jesus estava turbada. E qual é o motivo que a alma de Jesus estava turbada? O próprio Jesus fala o motivo: porque ali no meio deles tinha um traidor. Ali no meio deles tinha um que durante 3 anos e alguns meses Jesus investiu nele, Jesus o apoiou, Jesus o amou, Jesus o escolheu, Jesus deu nome para ele, mas ele traiu Jesus. Mas o texto é claro que Jesus está demonstrando na prática. O escritor escreve detalhando o seguinte: Jesus os amou. Aleluia. E amou até o fim. Ser líder com excelência não é pregar bonito apenas, não é pular aqui no púlpito e fazer grandes movimentos e operar milagres, conforme alguns milagreiros que tem por aí. Ser líder com excelência é também ter a capacidade, além de ser guiado pelo Espírito Santo, é ter a capacidade de amar. E amar todos. Essa é a parte difícil. Amar todos. Amar aqueles que fazem reuniões às escondidas para nos prejudicar. Amar aqueles que sabotam a sua liderança. Talvez aqui não tenha, mas eu acho que tem, né? Porque a igreja é glória, pastor. Amar aqueles que, enquanto você está ensinando, dirigindo, administrando, pregando, eles estão tramando alguma coisa contra a sua vida. E não estou falando apenas do pastor, estou falando de líderes, de departamentos, de congregações, maestros que estão ali se doando, fazendo o melhor para Jesus, e tem alguém sabotando a sua liderança. Tem alguém te vendendo, tem alguém te traindo. Mas ser líder com excelência é ser guiado pelo Espírito, e é também amar. Amar. E amar até o fim. Jesus disse no capítulo 15, e eu quero que você leia comigo, e o versículo de número 12. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros. Agora olha a frase, afinal: assim como eu vos amei. Olhe para mim.
E escute, é fácil isso aqui? Sim ou não? Esse que vos fala tem que lutar todos os dias contra o meu ego, aquilo que está aqui dentro, porque a vontade às vezes é carnal. Desculpa a palavra, mas eu estou confessando os meus pecados. A vontade às vezes, pastor Vanderlei, é chutar a canela de alguém. A vontade às vezes é partir para cima. Mas Jesus disse para os seus discípulos, no capítulo 15, que é o mesmo discurso do capítulo 13. Olha, meu mandamento para vocês. Aliás, em outro texto aqui nesse discurso, ele fala assim: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É interessante, né? Porque Jesus falou assim: ó, eles vão conhecer que vocês são meus discípulos se vocês pularem bastante do culto, virarem piruleta. Eu estava vindo para cá e mostrar uma foto para minha esposa. Claro que eu não vou falar o nome, só contar um milagre sem revelar o santo. E mostrar uma foto para ela de um pregador famoso. E pegaram a foto dele bem na hora que ele deu um pulo, pastor, mas foi dessa altura mais ou menos. Pulou mesmo, alto. E nada contra, se ele conseguir, eu não consigo. Se eu pulasse, eu quebro a perna. Mas Jesus não falou: eles vão conhecer se vocês são meus discípulos, se vocês pularem muito no culto, se vocês profetizarem, se vocês realizarem milagres, se vocês forem cheios, não é? Porque o cheio de poder nosso, a impressão que a gente tem é que cheio de poder só quem faz muito barulho, né? E não sou contra barulho, irmão, sou assembleiro pentecostal, amém? Mas estou dizendo que isso não é paradigma, isso não é aquilo que comprova que nós somos líderes por excelência. Jesus deixou bem claro: vocês serão conhecidos por serem meus discípulos se amarem uns aos outros. E no versículo 12 ele diz: e tem que amar como eu amei. Porque se ele fala só a primeira parte, vocês têm que amar uns aos outros, aí não seria tão difícil. Mas ele fala assim: tem que amar como eu. O pastor está lembrando aqui: o traidor chegou lá no jardim de Getsêmani para entregar a Jesus. E olha a pergunta que Jesus faz para ele: amigo, a que viestes? Se fosse eu, seu traíra, você está aqui? Como você tem a cara de pau de vir aqui, seu traíra? Mas Jesus olha para ele: amigo, a que viestes? Por que estáis aqui, amigo? E o caso de Judas se perdeu não porque estava destinado à perdição, como alguns pregam por aí. Judas se perdeu porque ele não teve a capacidade, a humildade de esperar um pouquinho, de se reconciliar com Jesus. Com certeza Jesus o perdoaria, assim como Pedro foi perdoado, porque Pedro também fez algo grave. Negou Jesus, traiu Jesus também. E a Bíblia diz aí nos evangelhos que eles xingaram Jesus. Quando perguntaram para ele: você é um deles, você parece com eles, você fala como eles. Não, eu não conheço. E a Bíblia diz que eles xingaram. Mas esse Pedro que também negou, que também traiu, Jesus teve encontro com ele e restaurou a sua vida. Porque ser líder com excelência é ter a capacidade de amar e amar até o fim. E pelo Espírito de Deus eu digo para você que está aqui nesta noite, querido obreiro, querido líder, o Senhor te trouxe essa escola. Eu e você, todos nós, para a gente lembrar que ser líder com excelência é ser guiado pelo Espírito, mas é também ter a capacidade de amar. E amar até o fim. Tem um irmão congregando com a gente lá no campo, em uma das congregações, e há 20 anos atrás, quase que na mesma época que eu cheguei no campo, eu e minha esposa, esse irmão que era pastor na época de uma das congregações, ele causou muitos males para a nossa família. Minha mãe ficou 30 dias de cama.
por conta da traição daquele obreiro, daquele pastor. O que ele fez foi algo gravíssimo. Não vem o caso aqui detalhar. Mas os tempos passaram. E ele voltou para a região, está em uma das congregações, congregando como membro. E pedindo por várias vezes para falar comigo, falar com meu pai. Até que houve a oportunidade, a gente o ouviu, e aquele irmão pediu perdão várias vezes. E ele disse: eu preciso de ajuda, eu preciso que vocês me ajudem. O que eu fiz foi grave. Alguns irmãos estavam ouvindo, como testemunhos. Eu preciso ter um encontro também com o seu pai. Quando ele vier aqui, me avisa que eu quero vir aqui na sede, eu quero falar com ele. E faz mais ou menos uns 20 dias, né? Meu pai esteve lá pregando. E aquele irmão saiu lá da congregação, em outra cidade, e foi até a sede e conversou com meu pai. E terminou a conversa. Depois eu e meu pai fomos jantar. E faltava essa conversa com meu pai, que era o pastor na época dele. E meu pai disse assim: vamos ajudar. Vamos ajudar. O coração de homem fala: não ajuda, não deixa, não dê oportunidade mais para esse homem. Mas aí o Espírito Santo vem e faz lembrar que nós também somos pó, que nós também precisamos de ajuda. E a oração do Pai Nosso diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. E o Espírito Santo está falando no coração de alguém: ame, ame, ame até o fim, ame. Aquele irmão, aquela irmã que te deu tanto prejuízo, que te causou tantos males, quem sabe levou o seu nome até para a mídia, para as redes sociais, te envergonhou. Mas essa escola bíblica, o mestre por excelência, Jesus, está nos ensinando: ame até o fim. Ser líder com excelência é ser guiado pelo Espírito, é ter a capacidade de amar. Nós vamos caminhar mais um pouquinho, que agora especificamente está diretamente ligado ao versículo do tema. É ser líder com humildade. Jesus deu esse exemplo na prática, que é o tema que os irmãos escolheram. Ele lava os pés dos discípulos, se colocando ali naquele cenáculo, que com certeza tinha uma mesa preparada para a Páscoa, a instituição da ceia, o cordeiro assado, as ervas amargas, o pão sem fermento, toda a reunião, toda a formalidade. E Jesus com seus discípulos, neste último momento, antes da cruz, e ele agora se veste como escravo e vai lavar os pés dos discípulos. E a grande lição aqui é a lição da humildade. Nós, líderes da casa do Senhor, não podemos jamais nos esquecer que a cada degrau que a gente sobe no ministério é um peso a mais. E é uma responsabilidade a mais, no sentido de ser mais humildes. O que eu vou falar aqui não é novidade para ninguém, mas dá tristeza na alma, como pastor, tratar com certos preletores, cantores, que, como é uma escola bíblica, para líderes, alguns pontos têm que ser falados. Amém, irmãos? Amém. Mas dá tristeza na alma de falar com certos pastores, preletores, cantores, que quando você tenta trazê-los na igreja, porque o povo quer, o povo pede, estão aí na mídia, são influencers digitais, seguidores aos milhões, e essas pessoas se colocam
homens se portam de uma forma tão arrogante. Se esquecem de que o nome que possui hoje, abaixo de Deus, quem deu o nome foi a igreja. Eu vou repetir. Os pastores, os pregadores, os famosos do nosso meio, quem deu o nome para esse povo foi a igreja. Alguns mal têm estudo. Alguns mal têm uma profissão. Pela bondade de Deus, eu tenho minha profissão, além de ser pastor. Meu pai sempre ensinou isso, né? Meu pai também é um profissional aposentado, e ele sempre ensinou treino, uma profissão também. E também não é uma crítica que não tem, só do ministério, não tem outra atividade. Mas alguns desses não têm nenhuma profissão, não têm nenhuma formação, mas têm a fama, têm um nome. E esse nome foi adquirido aonde, irmãos? Na igreja. São os irmãos das periferias, das congregações. São os irmãos simples da nossa igreja que deram nome a este povo. E não é pecado ser famoso, não. O que é pecado é ter nome, ter fama e se esquecer de onde saiu, se esquecer de onde Jesus te tirou, se esquecer que se não fosse Jesus e a igreja dele aqui na terra, eu e você não éramos nada, e na realidade ainda não somos nada. Se temos alguma coisa e se somos alguma coisa, é por causa dele, é por causa da graça dele. Quem reconhece isso, levante uma das mãos e dê um brado ao nome de Jesus. E alguns tratam a gente assim com tanta arrogância, tanta prepotência. Desfazem do irmão que recebe lá na portaria. Desfazem do sonoplasta quando há um problema no som. Desfazem até da comida, da janta, do lanche que a igreja oferece. Um dia eu levei lá uma dupla famosa que deu um trabalho para nada para fazer eles jantar na igreja. O pastor está dizendo aqui que pede 6 mil reais para pregar uma noite. E olha que esses 6 mil deve estar barato, porque esses dias eu pedi 20, não foi? Está aqui a minha esposa, olha aqui. Uma, viu, irmãos? Foi uma. Os homens são mais humildes. Brincadeira. Mas foi uma famosa aí, pediu 20 mil. Pelo amor de Deus. A arrogância tomou conta, a prepotência tomou conta. É claro que o obreiro, o pregador, o cantor merece a oferta de acordo com aquilo que a igreja pode oferecer. Mas, irmãos, a arrogância chegou em algumas pessoas ao ponto delas mandarem questionar a escola bíblica para líderes. Eu relutei um pouquinho para falar isso, mas eu estou diante de um homem de Deus que conhece a sua história e de uma igreja séria que conhece a história de vocês. Mas há alguns lugares apenas espetáculo, apenas show, e a pessoa só chega na hora que vai cantar, e só na hora que vai pregar, e termina a apresentação, sai por uma portinha escondida, não fala com ninguém, e os cachês altíssimos, prepotência, arrogância. Mas a sua Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Vamos aprender com Jesus, o líder por excelência. Quem quer aprender a lição da humildade, levante as mãos. E não adianta a gente falar assim, não, eu não tenho esse problema, pastor, eu sou humilde. Não adianta, irmãos. O orgulho está dentro de todos nós. A questão é a gente deixar o Espírito Santo sufocar isso. Porque se a gente ficar só na carne e sair a ação do Espírito, o orgulho está no homem, está no ser humano.
Mas o homem que está debaixo da orientação do Espírito Santo, o obreiro que está debaixo da orientação do Espírito Santo e que aprendeu a amar, ele também aprende a ser humilde. E Jesus falou lá em Mateus 11:28: aprendei de mim, que sou manso. Quem quer aprender essa lição, dê glória a Jesus. Eu já estou finalizando, mas com muito respeito, se você tem essa intimidade, aperte a mão de alguém e diga: continue humilde, irmão. Porque lá em Tiago, capítulo 4, verso 10, está escrito. Olha o que o Tiago escreveu, 4:10 está escrito: Deus dá graça ao humilde, mas ele resiste ao soberbo. Isso quer dizer o seguinte: o líder que é humilde, Deus dá graça. Ele não tem muita capacidade, não tem muito conhecimento, não tem muita força, muita influência, mas o Senhor vem e dá graça, e levanta, e ajuda, e caminha com ele. Mas o soberbo, diz lá, Deus resiste. E o termo resistir ali dá a ideia do seguinte: Deus se coloca na frente dele. Mas não, meu irmão, o pastor Emanuel Júnior vai estar apenas hoje aqui. Vamos dar mais 15 minutos para ele, igreja. Amém? Oh, pastor, obrigado. Não sei mais do que eu falo, mas é verdade. E quando o senhor ficou em pé, me veio à mente a situação do pastor Cícero. Mas voltando aqui, Deus resiste soberbo, Tiago fala. E o que é resistir ali? Resistir, a palavra ali no original dá a ideia de Deus se coloca na frente dele, no caminho dele. É como se ele estivesse vindo. Deixa eu usar minha esposa aqui, faz favor de você é soberbo aqui. Vem aqui. E Deus se coloca no caminho dele e faz assim: aqui você não passa, porque você é soberbo. Obrigado. Mas ela não é soberba, não. Deus resiste, quer dizer, aqui você não passa. Tem limites. Ó Deus, ó Deus. Agora, quando há humildade, dá a graça. Quando há humildade, há favor divino. Quando há humildade, há operação do Espírito Santo. Quando há humildade, há batismo no Espírito Santo, a cura divina, a salvação de almas, porque Deus trabalha quando o ambiente é um ambiente de humildade. Agora é bom eu falar isso aqui também: não confunda humildade com a questão da aparência, irmãos. Porque tem gente que tem uma cara de humilde, mas o coração não é humilde. A roupinha é humilde. E a gente tem muita ideia assim, né? De achar que as pessoas são humildes por causa do carro dela, por causa da roupa, do sapato. Olha, esse irmão é humilde, está de chinelinha havaiana. Apesar que a havaiana está cara, né? É coisa de humilde, mas. Aí esse irmão é humilde, está com chinelinha havaiana. Olha o terninho dele surrado. Olha a gravatinha dele. Está até suja de café com leite. Irmão humilde. Não, isso aí é outra coisa. Tem nada a ver com humildade isso aí, irmãos. Jesus falou: aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Humildade é quando o pastor fala para você: sai dessa congregação e vai para outra. E a outra é menor. E aí você tem que ter a capacidade. E não estou falando que você vai ficar feliz, não, porque a gente é homem, a gente é ser humano. E quando há algumas situações assim, a gente pode até entristecer, faz parte. Mas quando há humildade, a gente se submete. O maestro fala: hoje você não vai reger, não. Porque geralmente tem 2, 3, 4 maestros, né? Aqueles que auxiliam. Hoje você não rege, não. Hoje você fica aí tocando apenas. Mas ele está aqui humilde, servindo ao Senhor. Ele continua na mesma posição. Eu me lembro quando eu tocava na orquestra e o desejo era tocar a primeira partida, né?
primeiro, segundo, terceiro. Aí o nosso regente quer tocar primeiro. Primeiro parece que parece mais, né? Mais bonito, mais requintado. Aí o regente vinha, já estava no segundo, o Oswaldo falava assim: hoje você vai tocar o terceiro clarinete. É quando alguém te coloca numa posição que aos seus olhos é inferior. E aí a pessoa fala assim: o pastor está me humilhando, o maestro está me humilhando. Mas quem caminha na humildade então será humilhado, porque ele já está humilhado. Você entendeu o que eu falei? Quem caminha na humildade, essas coisas não vão lhe afetar, porque ele já está humilhado. Lá em João 3, chegaram para João Batista: ô, João, fica esperto, hein? Por quê? Jesus está aí batizando, está fazendo mais discípulos, e a igreja dele está crescendo mais que a sua, a congregação de Jesus está bombando. João, fique esperto. Qual foi a resposta de João? Que ele cresça. Que ele cresça. Quem quer que ele continue crescendo, levante as duas mãos e dê um brado de glória. Porque nesse espaço aí que alguém fala alguma coisa e até a gente responder, passa na cabeça da gente muita coisa, sim ou não? Sim. Na minha passa, na sua também passa. E o que passa na nossa cabeça? Eu vou mostrar quem eu sou. Eu vou mostrar o valor que eu tenho nessa igreja. Eu vou mostrar quem eu sou nessa orquestra. Eu vou mostrar quem eu sou nessa diretoria, nesse ministério, nessa congregação. Mas nesse espaço aí vigia muito. Porque se você tentar mostrar quem você é, Deus se afasta. E fica só você. Mas se você se submeter, for humilde, Deus dá graça. Deus dá graça. Quem quer esta graça? Quem precisa desta graça? Aperte a mão de alguém e diga: eu preciso desta graça. E essa graça só chega quando há humildade. Jesus era um líder que liderava a partir da humildade. Mas além disso, aproveitando aqui o tempo que o pastor deu, e sem abusar desse tempo, além de ser guiado pelo Espírito, além de ser um líder que ama as pessoas, além de ser um líder humilde, tinha uma outra característica de Jesus. Jesus era um líder de oração. Marcos 1,35, Jesus se retirou para o deserto para orar. Marcos 3,13, Jesus subiu ao monte para orar e depois foi escolher os seus discípulos. Lucas 18, e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Uma liderança com excelência. Se você for ouvir os Pablos Marçais da vida, e nada contra ele, está na área dele, deixa ele na área dele. Mas se você tentar pegar a influência dele para colocar dentro da igreja, vai dar certo, não, irmão. Alguma coisa pode ser que bata, mas se tentar pegar os influências, estou dando um exemplo dele, nada contra ele, tem outros aí também. Se você pegar a liderança deles, ou aquilo que eles falam de liderança, e tentar colocar dentro da igreja, não vai dar certo não. Mas a liderança de Jesus é guiada pelo Espírito, é amando, é com humildade e com oração. Com oração. E Jesus contou a parábola ali sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Uma liderança que é exercida com oração é uma liderança que vai superar os obstáculos, vai superar as dificuldades. Eu tenho, nesses 26 anos dirigindo igreja, algumas experiências pessoais, mas nesses 40 e quase 7 anos, criados na Assembleia de Deus, como filho de pastor, além das experiências pessoais, eu vi no ministério do meu pai. Um exemplo que eu vou dar aqui agora para os irmãos, quando ele e eu ainda na pré-adolescência assumiu uma congregação,
e a congregação tinha passado por uma grande divisão, ficou praticamente só o pastor, nós, a família, e alguns irmãos que estavam lá, e o outro que saiu levou os crentes quase todos embora, e uma grande divisão. O pastor mandou lá o meu pai para dirigir aquela congregação, e agora o que fazer? E o outro pregava muito bem, um homem muito influente, muito capacitado, mas infelizmente deixou o espírito de Lúcifer entrar nele, porque divisão é espírito de Lúcifer. Quem concorda, diga amém. Amém. Se não concorda, rasga essas partes da Bíblia que falam sobre rebelião. Mas, o que fazer? Mas tinha o irmão Joaquim, um dos fundadores da igreja, que não saiu da divisão. E que, assim como o pastor Cícero, ele sentava no cantinho assim, só que embaixo, ele não era pastor. E num dos cultos ele chamou meu pai e disse assim: irmão Manuel, coloque a igreja em campanha de oração por 30 dias. Olha só a importância do líder também ouvir, e aí vai a humildade que eu acabei de falar. Porque às vezes a gente só ouve quem está em cima, ora acima. Mas aquele irmão nem obreiro era dos fundadores da igreja, mas não tinha um cargo de obreiro. Coloque a igreja em campanha de oração por 30 dias. Para encurtar a história, no final de 30 dias, Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. E aquele povo que saiu começou a voltar. E se tornou a maior igreja lá na cidade de Cruzeiro, a maior congregação do ministério. Se tornou aquela igreja. Por quê? Por causa da oração. Olhe para mim, escute isso. Onde o seu argumento não vai, onde a sua capacidade não vai, onde a tecnologia não vai, aonde os estudos teológicos não vão, a oração vai. A oração vai. Ao Deus que ouve a oração. E uma liderança com oração é uma liderança de sucesso, é uma liderança abençoada, porque os obstáculos serão vencidos, não porque nós somos capazes, mas porque há um Deus que ouve a oração. E a minha e a sua Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então receba este conselho nesta noite. Se alguma coisa está difícil lá na congregação, lá no seu departamento, dobre o joelho, começa a orar, entrega nas mãos do Senhor, e há um Deus que age em favor daqueles que oram. Diga comigo: liderança com excelência precisa ser guiado pelo Espírito Santo, precisa amar, precisa ser humilde, precisa orar. E agora eu termino para respeitar essa prorrogação que o pastor nos concedeu. Precisa ser uma liderança fundamentada nesse livro que você trouxe. Quem trouxe a palavra? Jesus, pelo Espírito, foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo começou a lhe tentar. Você conhece a história. Como é que Jesus rebateu as tentações? A palavra de Jesus era para o diabo: está escrito. Está escrito. Está escrito. Há poder na palavra de Deus. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela vai lá na divisão da alma e do espírito, ela vai discernir os pensamentos. Então, aonde há a palavra de Deus, há uma liderança com excelência. O nosso manual para ser líder na igreja não é o manual dos grandes filósofos lá na Grécia. O nosso manual para dirigir e liderar a igreja não são os manuais dos influências digitais que existem no nosso tempo. O nosso manual também não é a mídia secular, a política, as ideologias seculares. O nosso manual também não é o manual lá da grande, maior escola teológica da cidade. Com todo o respeito, e necessário é o curso teológico, mas o nosso manual é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que liberta, a palavra de Deus é que sara, a palavra de Deus é que transforma. Jesus falou: vós estáis limpo pela palavra. Diga pelo menos para dois aí: ame a palavra, meu irmão. Use a palavra, ela é a espada
vida. O Salmo 19, versículo 7 está escrito assim na parte A palavra de Deus, ou a lei do Senhor, ela é perfeita, não precisa acrescentar e nem tirar. E olha, tem gente dizendo do nosso meio, eu digo do nosso meio, não aqui, a Assembleia de Deus, o nosso meio é o Evangelho. Tem gente dizendo o seguinte: não é a palavra de Deus. Esse livro contém a palavra de Deus, mas isso é uma heresia. Nós ainda cremos, conforme a nossa declaração de fé, nós cremos, nós professamos, nós pregamos e ensinamos que este livro é. Eu vou repetir: este livro é. Não contém, este livro é a palavra de Deus. Você que crê nisso, levante aí a sua Bíblia, abra a sua boca e dê um glória a Jesus. Este livro é. Uma liderança com excelência é uma liderança que usa a palavra, que ama a palavra, que aplica a palavra. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. E que esta simples meditação fique no seu coração. E para respeitar o horário, nós também temos 15 minutos. Eu quero, neste finalzinho do horário, se o pastor, a autorização dele, eu quero orar com você. Se coloque em pé. Mas antes de orar, é uma escola. E eu gosto de exercícios. A escola tem exercícios. Então escolha alguém. Pode ser 2, 3 pessoas ou mais. Se você puder. Se não puder, se for te constranger, não precisa fazer. Você não está pecando em não fazer. Mas se você quiser fazer, escolha alguém que fique de frente com essa pessoa. Se você tem essa intimidade. E antes de orar, você vai dizer assim para ela: Jesus é o nosso líder por excelência. E com ele, nós aprendemos que a nossa liderança deve ser também com excelência. E hoje, nós aprendemos que para liderar com excelência, é necessário ser guiado pelo Espírito Santo, amar todas as pessoas, ser humilde, orar e usar a palavra. Se você fizer essas lições, a nossa liderança continuará sendo uma liderança com excelência. Gravou a lição? O resumo da mensagem foi isso aí. Grava só isso aí. Não tem nada novo, é tudo que você já sabe, só para lembrar. Agora vamos orar. Antes de orar, eu pergunto: quem quer exercer essa liderança com excelência? Continuar. Vou reformular a frase, porque se eu falar quem quer, vai entender que vocês não estão fazendo. Mas eu sei que já fazem. Mas quem quer continuar exercendo uma liderança com excelência? Diga amém. Amém. Então você vai orar comigo agora. Se você quiser curvar a cabeça, colocar a mão no peito, da forma que você puder, ore. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por este momento, Senhor, de aprendizado, momento de compartilhar as verdades eternas, momento que estamos aqui na tua presença, na tua casa. Eu agradeço a ti pela vida do teu servo, pastor Luiz Francisco, presidente deste campo e de toda essa igreja. Também os seus obreiros, que ao seu lado fazem a tua obra, Senhor, com excelência. Os coordenadores desta escola, cada aluno que aqui está, cada líder, cada obreiro, eu agradeço a ti pela vida deles.
Mas eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus, que esta palavra fique gravada no nosso coração. Meu Deus, eu sei perfeitamente onde a minha liderança está falha. E eu peço que o Teu Espírito Santo aponte para cada um que aqui está. Qual é o ponto que precisa melhorar? Qual é o ponto que precisa aprimorar? E esta obra não sou eu quem faz, nem tampouco o Teu servo, que é o pastor desta igreja. Esta obra é feita pelo Espírito Santo. Por isso eu te peço agora, Espírito Santo, haja no coração e na vida e na mente de cada líder que aqui está. Senhor, que esta igreja continue caminhando na excelência. Que possamos, ó Pai, sempre ter o nosso amado Jesus como nosso guia, como nosso orientador, como nosso mentor, como nosso grande maior líder. Ó Espírito Santo, que o Senhor venha fazer uma obra maravilhosa na vida de cada líder, de cada irmão, de cada irmã que está aqui. É a minha oração e o meu pedido, em nome de Jesus. Se você puder dar um abraço a alguém, diga: continue liderando com excelência.